Olá, alunos! Professor Sérgio Luiz aqui, com mais uma aula de filosofia, felicidade, amor, corpo e erotismo, capítulo 15, encerrando aí os nossos estudos a respeito do capítulo 15 da nossa aula 4. Hoje falaremos um pouquinho sobre Herbert Marcuse, Michel Foucault, né, e também ou mais algumas citações de alguns outros autores. Marcuse, ele faz parte da escola de Frankfurt, né? Ele foi influenciado pelo marxismo e também pela psicanálise, tanto a freudiana quanto as outras. Participou da conhecida escola de Frankfurt e foi exilado nos Estados Unidos devido à Segunda Guerra Mundial, ascensão nazifascista e tudo mais. Segundo Marcuse, ou Marcuse, tá? É alemão, então Herbert Marcuse. No século XIX, o trabalho na fábrica ele ocupava aproximadamente de 14 a 16 horas por dia, em locais insalubres, e isso submetia o corpo humano a uma disciplina e um adestramento. Então foi de propósito isso. Quanto mais tempo trabalhando, o sujeito ficava habituado com aquilo e logo teria pouco tempo para as atividades não laborais, não voltadas ao trabalho. E esse processo ele não serviu somente como um freio para o sexo, mas ele também promoveu um processo de deserotização do corpo, ou dessexualização do corpo. Então o indivíduo precisa trabalhar o dia inteiro, ficar exausto e pensar só em trabalho. Até tem um autor que é genro do Marx, que é o Paul Lafargue, que ele cria uma obra chamada O Direito à Preguiça. E uma das críticas dele também é essa. É que o indivíduo no século XIX, né, o período que ele vivia, ele estava viciado em trabalho. E a proposta dele era buscar o direito à preguiça. Porque trabalho já tem demais. A gente precisa agora descansar, refletir. Essa é a proposta do Paul Lafargue. E o Marcuse está fazendo essa crítica também. Esse vício, esse direito ao trabalho. Então, esse trabalho gera um corpo padronizado, um corpo sem prazer, ou não voltado para prazer algum. Marcuse, Eros e Civilização, é a obra dele, mais conhecida. Segundo ele, no capitalismo industrial, ele provocou uma super-repressão, ligadas ao princípio de desempenho. O trabalhador, ele interioriza uma necessidade, aí talvez até neurótica, patológica, doentia mesmo, de rendimento, produtividade. Ele precisa trabalhar, produzir, ele precisa fazer tudo o que foi pré-estabelecido e ordenado, dentro da fábrica, né? Atividade fabril. E ele fica viciado naquela repetição, naquele mundo de trabalho, e ele não sente prazer naquilo. E ele acha que a vida não precisa mais ter prazer. A vida não tem que ter mais sentido de felicidade. Na sociedade industrial, essa repressão e eficiência convergem. Quanto mais reprimido o indivíduo é, mais eficiente ele é. Porque ele vai... Olha a manipulação da sublimação. Ele vai utilizar de uma pseudo-sublimação, focar no trabalho, vai ficar viciado em trabalho mesmo. Então, e o prazer, ele fica bem restrito a pequenos momentos de lazer e restrito ao ato sexual, que geralmente é regulamentado e restrito à reprodução. Aí vem um auxílio da religião também para auxiliar isso. Então fica restrito à reprodução e ele é bem regulamentado. Então, porque o indivíduo está... O prazer do indivíduo é o trabalho. Ele tem que ficar fadado àquilo. Então não tem prazer. O trabalho, ele é explorador no capitalismo. Deixando que ele está falando de marxismo aqui, né? Então o trabalho explora o ser humano. Então, prazer pela vida, muito pouco. Fica restrito a momentos de lazeres lá. Poucos momentos de lazer, passeio, um cinema, música, uma atividade em família, ou ao ato sexual, propriamente a reprodução. O trabalhador, ele fica viciado em trabalho. Ele deixa de lado a sua capacidade crítica e a sua sexualidade. Ele fica restrito ao trabalho. A vida dele é trabalhar. Segundo Marcuse, a partir da década de 1960, houve uma chamada revolução sexual. E ela vai ter... Tem várias influências nesse período. Tem a revolução sexual na mulher, a criação do anticoncepcional, mas tem outros fatores históricos que vão levar a essa revolução sexual. Mas a repressão
que existia até então, ela seria substituída por uma certa valorização da sexualidade. E o capitalismo estava se modernizando, então as máquinas eram mais eficientes, o tempo de trabalho tinha diminuído, eram 8 horas por dia já de trabalho, vários direitos trabalhistas conquistados no mundo afora. Então já haveria essa possibilidade, né, de uma certa valorização da sexualidade. Né? Mas isso não aconteceu. O capitalismo reagiu, criou novas tendências. Surgiram, então, um amplo mercado, ou mercados, né, com produção de filmes, revistas, livros, peças teatrais, a própria indústria pornográfica, que atende ao interesse despertado pelas questões sexuais. Então, esse interesse que está surgindo, agora surge um mercado para regulamentar esse interesse. O mercado de livros, filmes, revistas, peças teatrais, com conteúdo voltado a isso. Então, o sexo ele se torna um produto, realmente, indústria cultural, né? Um produto que passa a ser vendido e exposto em prateleiras. Há uma simulação de liberação e reprodução de preconceitos e padronizações. Então, se simula liberação, na verdade, não tem, porque você sai de uma visão que parecia que estava reprimido e sai para uma visão que parecia que está mais liberado, mas é tudo controlado, regulamentado, padronizado pela indústria cultural, essa indústria que vende os padrões, e com isso reproduz preconceitos e diversas padronizações. E a repressão, ela restringe a sexualidade humana. Porque o indivíduo, ele fica restringido a sua sexualidade a padrões disseminados por essa indústria cultural, segundo Marcuse. A civilização padroniza, o capitalismo padroniza a atividade humana e restringe ela, muitas vezes, ao ato sexual. É isso. E a sexualidade é muito mais, é o prazer pela vida. A sexualidade é como você se enxerga no mundo. É o prazer pela vida, pela arte, pela música, pela literatura, pela atividade crítica, pela política, pela ética. É o prazer como completo. A sexualidade não se restringe à genitália ou ao ato sexual. É muito mais do que isso. É a concepção de corpo humano no mundo. É o corpo vivido, usando o termo lá do Maurice Merleau-Ponty. E, infelizmente, o capitalismo, com esse mercado, acaba restringindo a sexualidade humana a isso. Essa é a visão do Marcuse. Michel Foucault. O Foucault ele vai ter semelhanças de conceitos em relação a Marcuse, mas é um pouco diferente. O Foucault ele não é marxista. O Foucault ele é inspirado no método, né, de análise do Nietzsche. Alguns autores chamam ele de pós-moderno, outros chamam ele de estruturalista, pós-estruturalista. Todo mundo quer rotular o Foucault. O Foucault não se rotula em nada. Ele é um pensador do século XX, que vai analisar, por influência tanto da psicologia, da filosofia, da sociologia, vai analisar a sociedade. Existem várias obras, entre elas, né, a História da Sexualidade, tem alguns volumes. Nessa obra, o Foucault vai falar também, não só nessa obra, mas em outras obras, ele vai dizer que o discurso científico ele naturaliza o sexo. Ele dá uma visão puramente biológica. Quando você cria um discurso, esse discurso legitima um poder. Essa é a visão do Foucault. Você cria um discurso, a ciência legitima um conhecimento, e esse conhecimento dá poder de controle. E agora você pode separar o que é normal e o que é patológico, o que é doentio. Estabelece padrões, aprisiona os indivíduos e torna o sexo vigiado e regulado, ou até regulamentado. E esse controle sobre o corpo e sobre a vida, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa disso, taxa daquilo, sobre o corpo, os padrões do corpo, os padrões estéticos, né, as formas, os contornos, tudo que o corpo tem que ter de padrão correto, belo, a concepção de beleza, a indústria farmacêutica que está por trás padronizando e vendendo medicamentos para o teu corpo ideal, tudo isso, esse controle sobre o corpo e sobre a vida, o Foucault vai chamar de biopolítica. Então é uma política voltada para o controle da vida. Então essa é a visão do Foucault. Então essa repressão é o poder.
Então, na visão do Foucault, esse poder se dá dessa forma. Existe um discurso legitima um poder, e esse poder vai construir novos discursos, que vai legitimar um novo poder, e assim constantemente. Mas isso não é na visão marxista piramidal, que a classe dominante tem o poder. Não. Na visão do Foucault, ele acredita na microfísica do poder, que é uma outra obra dele. O Foucault vai dizer o seguinte, tem a obra Vigiar e Punir também, ele vai demonstrar que não é o Estado que controla tudo, mas as diversas instituições disciplinares que possuem micropoderes. Então, a escola reprime disciplina, a igreja reprime disciplina, os manicômios reprimem disciplina, as prisões reprimem disciplina. Então, existem instituições disciplinares. A família é uma instituição disciplinar e reprime disciplina. Então, os grupos de amigos, então o casamento é uma instituição que reprime disciplina. Então, existem as instituições disciplinares e essas instituições têm micropoderes. E esses poderes, no final das coisas, vão dar um poder maior para o Estado. Mas o poder não se origina do Estado. O poder se origina das instituições disciplinares que vão disciplinando o indivíduo e isso vai, depois parece, dá a impressão de que o Estado concentra todo esse poder disciplinar. Mas não é. Na verdade, ele surge das instituições disciplinares. Então, perceba, segundo Foucault, a gente vive uma vida, né, uma sexualidade pautada por princípios científicos, padronizadas, e visto aquilo que é normal e aquilo que é patológico. Então, o ser humano ele não pode apresentar a sua sexualidade ao mundo, porque ela fica restrita ao sexo, à binariedade, né, ao masculino e feminino, ao ato sexual. O indivíduo não pode se completar como ser no mundo, porque ele fica preso devido à biopolítica e ao micropoder, à microfísica do poder. Foucault e Marcuse, ou Marcuse. Uma pergunta que eu farei para vocês, inclusive está no livro didático, estou reproduzindo ela para vocês. Como justificar a felicidade de um sujeito cuja autonomia, a capacidade de autodeterminação, é diminuída sem que ele perceba? Então, como é possível ser feliz, ou encontrar ou buscar essa experiência de ser feliz, se o próprio indivíduo não é autônomo? Porque ele é controlado, padronizado, dominado a todo momento. Ele acha que é autônomo, mas ele não é. Então, como que eu vou justificar a felicidade de um sujeito cuja autonomia é diminuída sem que ele perceba? Faço referência ao filme Matrix. Assistam o filme 1 da Matrix. E percebam como as pessoas eram felizes, iludidas num sistema de computador que, na verdade, elas nem existiam ali. Era uma pura imaginação da mente delas. Elas estavam aprisionadas por máquinas, em sistema de, tipo, uma máquina, casulos, né? E elas ficam aprisionadas ali e achavam que estavam vivendo. E aqui não estavam vivendo nada, estavam presas dentro daquela máquina. Forneciam energia para as máquinas sobreviver. Então perceba, essa é a reflexão que eu faço. Torna-se extremamente complexo discutir felicidade com tanto controle social, com tanta dominação, com tanta padronização. Individualismo e narcisismo. Com as diversas mudanças e liberações a partir da metade do século XX, como já foi citado, a Revolução Sexual na década de 60, a ideia de liberdades, de uma liberdade sexual vai surgindo, algumas consequências surgiram também. O individualismo e o narcisismo. O individualismo é aquela ideia de que cada um se volta com maior intensidade para si mesmo, na busca de realização dos seus desejos aqui e agora, e às vezes a todo custo. Então, às vezes os fins justificam os meios. Dane-se as consequências, dane-se eu vou ter que pisar no outro, dane-se eu estou pensando só em mim mesmo. Essa liberação, por um lado, ela talvez gerou esse individualismo. As pessoas pensaram só em si mesmas. É o meu mundinho, é o idiotes dos gregos, né? O conceito de idiotes é aquele que só pensa, olha para o seu próprio umbigo, ele só vê a sua vida privada. O político é o que vê tudo, a vida coletiva. Então, o indivíduo que só pensa em si mesmo, o individualismo, então ele só pensa em satisfazer seus interesses privados, particulares, aqui e agora, geralmente. Então ele só pensa em si e deixa o outro de lado. Isso pode prejudicar a convivência e compromete também a busca pela felicidade. Narcisismo é um amor exagerado pela própria imagem, por si mesmo.
O próprio Freud faz questão de dizer que o amor próprio, o narciso, ele é importante para a formação da criança, o amor próprio ele é importante, mas não o exagero. O narcisismo ele é um exagero de amor próprio. E isso, né, também pela ânsia de consumo numa sociedade hedonista. O hedonismo é a busca exagerada pelo prazer, no sentido do senso comum, e permissiva. Então, se pode tudo, e a busca pelo prazer está acima de tudo. E muitas vezes se deixa a ética de lado, deixa os valores morais de lado. Então são dois conceitos importantíssimos que precisamos refletir. O individualismo e o narcisismo. Ao mesmo tempo que exerce uma função de personificação, o narcisismo realiza também uma missão de normalização do corpo. O interesse febril que temos pelo corpo não é, de modo algum, espontâneo e livre, pois obedece a imperativos sociais, tais como a linha, a forma, o orgasmo, etc. Os padrões de corpo perfeito, a busca pelo corpo perfeito, a forma do corpo perfeito, no é à toa que as academias estão cada vez mais cheias, as clínicas estéticas estão cada vez mais cheias, a indústria farmacêutica de padronização, de emagrecimento, etc., estão cada vez mais cheia. Por quê? Porque existe uma certa padronização de linha, forma e tudo. E a gente acha que isso é espontâneo, é livre do ser humano. E não é. Muitas vezes é regulado, é controlado. Vamos usar o exemplo do Foucault pela microfísica do poder, pelas instituições disciplinares. Esse trecho, né, uma citação de Julie Lipovetsky, A Era do Vazio, ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Quantas selfies você fez hoje? Esse trecho do livro, para encerrar o capítulo, é interessante, porque ele faz referência ao mito de Narciso. Narciso, ele viu a sua imagem no lago, e ele ficou tão encantado com a sua própria imagem, que ele ficou vendo ela por muito tempo, e ele tentou pegar a sua própria imagem, e ele caiu no lago e morreu afogado. Existem outras versões que ele morreu ali mesmo, tipo, ele ficou pedrado, né? Ficou ali tanto tempo que ele morreu, ficou só congelado na sua imagem, talvez morreu de fome com o tempo, e acabou morrendo. Mas mitos têm várias interpretações e diversas histórias vão modificando, né? Mas vamos levar essa ideia de que ele começou a olhar a própria imagem e acabou se apaixonando tanto pela sua própria imagem, por isso vem a palavra narcisismo, amor extremo à sua própria imagem, que ele acabou se apaixonando por si mesmo, e ele pulou no lago, no rio, para tentar pegar a sua imagem e acabou se afogando, morrendo. Então, quantas selfies você fez hoje? Selfie, né, significa eu, né, minha própria imagem, o meu eu, e uma palavra do inglês, né, e aquela foto, a fotografia que você tira de si mesmo. A gente percebe hoje, adolescentes, né, e não só adolescentes, adultos também, vivem a vida baseada em selfies. Então, todo momento, precisam exibir o corpo, a própria imagem. Até que ponto isso é saudável e até que ponto isso é narcisismo. Então, eu deixo a reflexão para vocês. Eu não estou aqui para julgar. Enquanto professor, eu estou aqui para refletir. Até que ponto? Quantas selfies você já tirou hoje? Isso reflete um gosto, simplesmente. Por que você tira uma selfie? Por que mostrar a si mesmo? Tenta compreender um pouco mais. Reflita um pouco mais. Para encerrar, gostaria de fazer uma leitura do Leopoldo de Silva, Franklin Leopoldo de Silva, Felicidade dos Pré-Socráticos aos Contemporâneos, a página 9. Quando as pessoas acalmam a ansiedade via consumo estimulado pelo capitalismo, seria justo dizer que elas encontram a felicidade? A escolha de uma profissão pelo único critério da quantidade de ganho a ser obtida significa felicidade? O sujeito que escolhe fazer medicina porque dá dinheiro, ou outra profissão, dando um exemplo. Quando os indivíduos, grupos e nações se isolam para usufruir uma qualidade de vida cuja condição é a exclusão ou a exploração dos demais, tipo países do norte que exploram os países latino-americanos, pode-se dizer que vivem felizes? Essas perguntas poderiam ser respondidas dogmaticamente pelo sim ou não, mas não se trata de resolver a questão, e sim de considerar as dificuldades de toda a ordem que se apresentam quando examinamos o desejo de felicidade. Essas dificuldades se mostram em toda a contundência quando tentamos discernir os critérios da vida feliz e a relação ética entre os meios e os fins.
o prazer a todo custo. É aquela frase que é dada ao Maquiavel, embora não citou. Os fins justificam os meios. Será que se eu alcancei um fim, justifica como eu alcancei? Será que eu tive que ofender, magoar, pisar, explorar, mentir, enganar, para poder alcançar minha tal felicidade, explorar o trabalho alheio, poder alcançar minha tal felicidade? Será que isso justifica? E para encerrar esse capítulo, eu gostaria de realmente usar essa frase. Por isso, como deveria ser evidente, a questão da felicidade é eminentemente ética. Até mesmo para aqueles que julgam possível obter a felicidade pessoal pela supressão da ética. É preciso ética. Não dá para excluir a busca dessa felicidade, a busca dessa realização pessoal, a busca dessa alegria constante, essa experiência de ser no mundo, esse prazer pelo mundo, descartando a ética. Não dá. A ética é essa reflexão a nível individual, a nível grupal, a nível social, a nível nacional, a nível internacional, ela precisa estar presente a todo momento. Essa reflexão para a melhor convivência possível. E perceber que muitas vezes os fins, ou melhor, os fins nem sempre justificam os meios. Os fins éticos justificam os meios éticos. Ou seja, se foi refletido, se foi pensado, se não está prejudicando a convivência, aí sim. Mas se você cresceu explorando o outro, mentindo, enganando, sempre dando jeitinho para tudo, será que justifica a realização? Você roubou a patente lá de pesquisa do outro e construiu uma empresa e ficou milionário com isso. A ideia não era sua. Então percebe? Então, será que vale a pena você mentir, você trair, você enganou para alcançar uma certa ideia de felicidade e prazer a todo custo? Então é preciso ética, é preciso refletir a todo momento, repensar as suas ações, consequências dela, o impacto disso na sociedade, isso no sentido ecológico, no sentido biológico, no sentido com o meio ambiente, no sentido da convivência humana entre os seres humanos e com a natureza, e no sentido da sexualidade também, do corpo também, do erotismo também, do desejo também. É preciso refletir a todo momento. É preciso ética. Então, ética para uma possibilidade de uma vida feliz. É isso que eu encerro o capítulo. E bons estudos. E boa leitura, boas reflexões. Um abraço e até a próxima.